Gerar pérolas, formar pérolas, dói. Ostra feliz, ela não produz pérola. Somente a ostra ferida vai produzir as pérolas. E como que a pérola é formada, né? Geralmente a ostra que produz pérola, ela fica mais no profundo mar, ela fica mais no fundo. São as pessoas mais profundas em Deus. E quando um ser pequeno ou um invasor entra na abertura da ostra, pode ser um grão de areia, pode ser um parasita, pode ser um pedacinho de pedra, qualquer coisa que entre na ostra, aquilo ali vai ferir ela por dentro, vai machucar. Então a ostra, que ela tem uma característica, que ela tem uma substância chamada nácar, ou madrepérola, por isso que ela tem essa cor de madrepérola, ela começa a liberar essas substâncias para poder formar camadas em cima do invasor. Então aquele grãozinho de areia que entrou dentro da ostra, ela vai liberando e aquilo vai formando essa substância camadas, camadas e camadas. E quanto mais camadas forma, mais preciosa é a pérola. Então a ostra, ela pega aquilo que veio para ferir, ela pega aquilo que veio às vezes para poder pegar e matar, e ela transforma em algo muito valioso. Só que geralmente esse processo não é rápido. Para vocês terem uma ideia, uma pérola demora 5 a 10 anos para ser formada. E o Senhor ministrou comigo, filha, existem curas, existem processos que não são de imediato. Existem processos na vida das minhas filhas que ela tem um tempo, amém? Existe um processo. Nós temos também algo muito precioso dentro de nós que nós liberamos sobre a nossa dor. É o óleo do Espírito, são os frutos do Espírito. E a partir do momento que eu pego e libero, aquilo que veio para me ferir já não me fere mais. Aquilo que veio para me ferir, o Senhor transforma numa preciosa pérola. Amém? Algo que machuca pode ser só o começo de algo precioso. Quando nós não conseguimos remover aquilo que nos traz dor, que é o que a ostra faz, geralmente ela não consegue remover. Quando às vezes você não tem como parar ou não tem como lidar com isso, a maneira como você reage à dor, ou a maneira como você reage à ofensa, a maneira como você reage àquilo que vem contra a sua vida, vai determinar o que você vai gerar através da dor, amém? Então se vem um invasor e a maneira como eu respondo, a ostra ela vai lançando, né, essa madrepérola, esse nácar por cima e vai formando essa pedra preciosa. Então a maneira como eu reajo vai determinar se aquilo que veio vai me matar, vai me ferir, ou se vai ser transformado em algo precioso para o Senhor. Amém? E por que o Senhor ministrou isso no meu coração para a reunião desse mês? Na reunião do mês passado, nós trabalhamos com uma espada, amém? O Senhor nos entregou uma espada, quem estava aqui. Nós estamos sendo forjadas, nós estamos sendo trabalhadas para um processo. E o Senhor falou comigo, filha, tem muitas filhas minhas indo para a batalha, vestindo uma armadura com espada na mão, mas por baixo da armadura ainda estão feridas. Não tem como a gente guerrear a ferida ainda. Muitas das vezes essas feridas que ninguém vê, muitas das vezes esses traumas, muitas das vezes tudo aquilo que a gente passa, que às vezes a gente esconde, vai gerar dor não só no físico, mas na alma. Na mente existem as doenças psicossomáticas, que são doenças muitas das vezes causadas por traumas, causadas por dores, que às vezes você teve lá atrás, e aquilo começa a afetar o seu físico, de modo que você começa a sentir dor não só mais na alma, mas também no seu físico, amém? E o Senhor falou comigo, filha, nessa tarde, eu quero vir com um óleo precioso de cura, de modo que a gente não tenha como mais ter que ficar voltando lá atrás. É tempo de avançar, é tempo de nós guerrearmos, amém? Nós estamos numa batalha, nós estamos em tempos de guerra, e mais do que nunca o inimigo tem se levantado, eu não sei você, mas ferozmente contra as nossas vidas. Aquelas que são posicionadas em Senhor têm visto quão grande tem sido a fúria de Satanás. E por isso que o Senhor nos chama como guerreiras, amém? Por isso que o Senhor nos chama para esse lugar. Porque nós fomos chamadas para isso como filhas daquele que é o Senhor da guerra. Só que não tem como a gente lutar mais se a gente continua com feridas debaixo das nossas armaduras.
E o Senhor falou comigo: filha, eu te chamei, eu te dei autoridade, eu te revesti, eu te blindei. Mas tem hora que você vai precisar tirar a armadura e ver o que está fora do lugar. Amém? E nós vamos falar sobre uma pessoa um guerreiro, muito conhecido na Bíblia, todo mundo conhece a história dele. E esse guerreiro, eu queria te convidar a abrir comigo a palavra do Senhor, 2 Reis 5:1. Esse guerreiro era Naamã. 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Reis 5:1. O fato, irmãs, de muitas das vezes nós mulheres, nós temos a tendência de sermos muito fortes, ou pelo menos de aparentarmos ser muito fortes. O fato de nós ignorarmos a dor ou tentar ocultar ela não vai curá-la. Amém? O fato de você às vezes tentar esconder, você simplesmente está adiando algo que você precisa parar e resolver hoje. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer assim em 2 Reis 5:1. Eu vou ler na versão NVT, O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Somente até aí, amém? A palavra do Senhor vai dizer que Naamã, ele não era qualquer guerreiro. Ele era comandante do exército, ele tinha uma patente, ele tinha uma autoridade. Ele era chefe do exército. E era um homem que tinha uma vida com Deus, porque a palavra diz que através dele, por causa dele, o Senhor deu a vitória contra o povo da Síria. Amém? Então, através da vida de Naamã, um comandante forte, um comandante fiel ao Senhor, um guerreiro, o Senhor pegou e deu a vitória ao povo, mas a palavra do Senhor vai dizer que Naamã era leproso. Nós sabemos a história, E o Senhor começou a falar comigo: filha, o fato de você estar no lugar, o fato de você ter uma autoridade, o fato de você servir na casa do Senhor, ou o fato de você estar num lugar, numa posição, às vezes, na frente de outras pessoas, não impede de, às vezes, estar ferido. O fato de você ter grandes vitórias em Deus não impede você de ter dores ou de você ter traumas. O que vai fazer você ser curado não é aquilo que as pessoas dizem ou que as pessoas fazem, mas assim como a ostra, é a maneira como eu reajo, ou a maneira como eu lido com aquilo que fizeram comigo. Amém? E a palavra do Senhor vai dizer que Naamã era leproso, e a armadura, ela escondia, na verdade, quem ele era de fato. E quantas das vezes nós mulheres, nós fazemos isso? Nós colocamos uma armadura, nós colocamos uma máscara, nós chegamos perto das pessoas e dizemos: está tudo bem, e nós dizemos que nós somos fortes e nós temos que dar conta de tudo. E o Senhor te trouxe aqui: não, filha, você não precisa dar conta de tudo. Amém? Você não foi feita para ficar sobrecarregada, você foi feita para dar conta daquilo que eu coloquei sobre você. Amém? E às vezes a gente veste uma armadura de mulher super poderosa, amém? Que dá conta de tudo, que precisa fazer todas as coisas, e a gente sabe que não é assim. Mas às vezes quando a gente está aqui na igreja, arrumada, bonita, as irmãs vêm maquiadas, e às vezes a gente está usando uma máscara. Porque quando a gente chega na verdade em casa, Deus sabe como que você está por dentro. Quando você está com o seu problema lá com o seu filho, Deus sabe como que você está. Quando você está com problema com o seu esposo, Deus sabe como que você está por dentro. A palavra do Senhor diz que a gente não consegue esconder nada de ninguém. Naamã, ele colocava uma armadura, e talvez para todo o pessoal do seu exército, todos os seus súditos, ele era um grande comandante. Mas quando ele chegava em casa, ele tirava aquela armadura, ele mostrava quem ele era de verdade. E às vezes você na mesa está aí agora rodeado de um monte de mulheres, e você chegou, sorriu, bonita, mas está cheio de problema para resolver. E o Senhor está falando: filha, não adianta você esconder de mim, porque a sua cura e aquilo que você precisa não vai vir das pessoas que estão do seu lado,
não vai vir do seu esposo, não vai vir dos seus filhos, ela vai vir de mim, amém? Ela vai vir de mim. E às vezes a gente coloca essa armadura assim como Naamã fazia. E a gente vai para a batalha, a gente vai para a guerra, às vezes a gente tem vitória. A gente tem vitória, irmãos. Mas quando a gente chega em casa, que a gente tira, que a gente desmonta, a gente vê que a gente é muito frágil. A gente vê que a gente não é tão forte como a gente pensa. A gente vê que ainda tem áreas da nossa vida que precisam ser transformadas. Ainda tem áreas da nossa vida que a gente quer completamente dependente de Deus. E se não fosse a graça dele, assim como a gente louvou, se não fosse a misericórdia dele, a gente já teria sido consumido. E eu te pergunto, quem que é você na sua casa? Quem é você sem a armadura, sem o vestido bonito que você usa? Quem que é você? Como que você está hoje? Quando eu estava preparando esse estudo, o Senhor me mostrava mulheres de armadura, todas feridas, leprosas por dentro. E por isso o Senhor me deu na mão. Porque a gente está andando assim. E o Senhor falou, filha, eu quero derramar uma cura sobre vocês. Não dá para poder guerrear desse jeito, porque quando eu vou para a batalha ferida, eu corro o risco de perder. Quantas das vezes nós temos sofrido no físico aquilo que a nossa alma vive? É dores de cabeça, você não consegue dormir, é um desgaste emocional, ataca o estômago. E o Senhor falou comigo, filha, não tem como avançar desse jeito. Eu chamei mulheres fortes, eu chamei mulheres valentes, mas eu quero mulheres curadas. Chega de ficar de mimimi, eu preciso de vocês fortes, como eu fiz vocês para serem. Amém? Só que os problemas ou as coisas lá fora, os traumas, tudo aquilo que a gente já viveu um dia, a gente coloca uma máscara, a gente põe uma armadura e tampa e esconde. E vai vivendo a vida como se não precisasse voltar lá e resolver. Mas o Senhor falou, filha, essa noite, essa tarde, a gente não está à noite ainda, né? É noite da gente tirar essa armadura, da gente expor para Deus quem a gente é de verdade, da gente expor para Deus e falar, Senhor, aqui não está bom não. Aqui tem área que o Senhor ainda precisa mexer em mim. Aqui tem área que o Senhor ainda precisa moldar, porque existe um trauma que foi feito aqui, ó, que ainda dói quando alguém mexe. Existe um trauma que foi gerado em mim, às vezes alguém te ofendeu, às vezes alguém, né, te rejeitou, e toda vez que você vive uma situação parecida, é como se aquilo que tivesse lá atrás voltasse à tona. E às vezes viesse até mais forte ou mais vivo do que quando necessariamente você sofreu. E quantas de nós mulheres hoje temos colocado uma armadura e fingido que nada está acontecendo? Amém? Quantas de nós nos fazemos de forte o tempo todo, nos escondendo de quem nós somos? Só que todo o processo de forja de Deus, a gente viu um pouquinho disso, né? A gente vai para o fogo, a gente vai para a água, a gente vai para a prensa. É o Senhor nos moldando, é o Senhor trabalhando em nós, é o Senhor construindo em nós quem nós precisamos ser, amém? As pessoas muitas das vezes não sabem aquilo que você já viveu ou já passou. Talvez a irmã que está aí do seu lado não sabe metade daquilo que você está vivendo. As pessoas que conviviam com Naamã não sabiam. As pessoas que viam aquele homem forte, aquele homem valente, não sabiam daquilo que Naamã estava vivendo. Mas ele sentia, amém? Mas ele sentia. Ele sentia dor, ele sentia medo, ele sentia insegurança. E nós vamos ver o que a lepra faz conosco, amém? Até quando nós vamos ficar colocando uma armadura e indo para a guerra desse jeito? A lepra, ela era conhecida, hoje ela é conhecida como a hanseníase, amém? Hoje ela tem cura, mas antigamente ela não tinha naquela época. E uma das principais características da lepra era a perda de sensibilidade. A lepra, quando a pessoa tinha, ela começava a perder a sensibilidade do toque. Então, às vezes você encostava, a pessoa não sentia, a pessoa podia cortar, que ela não sentia dor, ela não tinha mais a sensibilidade no físico. E a lepra, muitas das vezes, a dor ou o pecado que nós vivemos, faz nós perdermos essa sensibilidade no espírito. Você vem para a igreja, às vezes você não sente mais a presença de Deus como antes. Ou você vem, aquilo que você vive, você vem por causa de... Está tudo muito automático, porque na verdade, tudo aquilo que você viveu, ou que você passou lá atrás, ou a dor que você tem vivido,
tem te impedido de receber o amor do Pai e viver tudo aquilo que o Senhor tem para você. As dores, elas vão te impedir de sentir o Espírito Santo, porque na verdade o nosso coração ele fica endurecido, amém? O nosso coração ele fica endurecido, ele fica insensível. As coisas já não tocam mais. Orar para você já não tem mais sentido. Você ora, amém. Orou, amém, Pai, abençoa o meu dia, que seja feita sua vontade, amém, glória a Deus. Mas você não entra mais naquele lugar com o Pai, porque já ficou muito no automático. A falta de sensibilidade com Deus faz isso. Há quanto tempo você não faz um jejum para Deus? Há quanto tempo você não pega a palavra para ler a palavra, para buscar Ele de verdade? Mas aquilo que você tem vivido tem te roubado do lugar que você precisa estar. Você tem se tornado insensível à presença do Senhor. Amém. Você não se emociona, você não se quebranta, tudo vira uma obrigação. O erro já não gera mais arrependimento, amém? As coisas que antes você não aceitava, agora passa a ser normal. Tanto faz, é atual, hoje os tempos são outros. Aquilo que antes você via como condenável, agora já passa a fazer parte da sua rotina, porque a sua insensibilidade no espírito começa a aceitar aquelas coisas que você começa a fazer. Porque na verdade, essa dor e essa insensibilidade não é por causa que o Senhor não está com você, amém? Porque a palavra diz que o Senhor ele é fiel, Ele tem uma aliança conosco, e a aliança que o Senhor tem, Ele não quebra. Muitas das vezes, nós que nos afastamos do Senhor. Aline, como que eu me afasto dEle? Quando você permite que o sentimento de culpa que você carrega te impeça de estar junto do Pai. Quando às vezes toda a pressão que você vive dentro da sua casa é mais importante do que você estar um tempo com Deus. Ou quando você começa a estabelecer outras prioridades, porque estar com Deus já não é mais, já não te toca mais como antes, amém? Você começa a aceitar as coisas que antes te incomodavam. É como se você estivesse preso num cativeiro espiritual. Você não tem forças para sair, você não consegue mais buscar Deus, você sabe que Ele existe, você crê que Deus existe, mas perdeu a sensibilidade. Perdeu a experiência com Deus, perdeu o toque com o Senhor. E isso a lepra fazia. Mas o Senhor nos trouxe para falar, filho, eu quero te restaurar por completo, amém? Eu quero te devolver essa sensibilidade no Espírito. Eu quero te devolver o toque do Espírito na sua vida para você sentir de novo, para você voltar a ter sede, a ter fome pela presença de Deus de novo. O que tem te roubado desse lugar com Deus? A falta de perdão, a falta de mágoa. A mágoa, ela tem criado feridas e raízes que tem nos matado sem nós percebermos. Porque o que o outro fez comigo é muito maior do que o sacrifício que Jesus fez. Essa é a verdade. Eu me coloco no lugar de vítima, por quê? Porque eu fui ofendida, porque eu fui maltratada, porque eu fui rejeitada. E eu esqueço do sacrifício de Jesus na cruz pela minha vida. Eu esqueço que o que Ele fez foi muito maior. E quantas das vezes eu me coloco no lugar que quem precisa pedir perdão sou eu, e eu esqueço que eu também firo as pessoas, eu também erro. Mas é muito mais fácil eu olhar o erro que as pessoas fazem comigo e fazer como a ostra que se fecha, e de repente você se quer se isolar, você não quer mais contato, porque o outro me feriu, porque o outro pegou e me machucou, porque o outro lançou palavras contra mim. Às vezes você já sofreu uma traição de uma amiga, traição de um parente, traição do seu esposo. E às vezes essa dor faz você não confiar mais nas pessoas. Faz você pegar e desconfiar de tudo. E o Senhor está falando, filha, você não liberou o perdão direito. Libera mais óleo do Espírito, libera mais óleo sobre a sua dor. Libera mais para você transformar numa fariosa pérola, amém? É o que o Senhor quer, irmãos. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, amém? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. As dores que nós vivemos e os processos que nós vivemos são permissão de Deus. Não é para eu me colocar no lugar de vítima. É para eu transformar todo o processo que eu estou vivendo em cura para mim e para outros, amém? É o que Deus quer fazer com isso. A partir do momento que eu sou restaurada em Deus, a partir do momento que eu sou curada em Deus,
Eu vou ser valiosa, mas eu já sou para Ele. Mas eu vou ser também um instrumento de cura para outros. Para outros. Mas o Senhor primeiro precisa cicatrizar isso em mim. Ele precisa pegar, porque a palavra do Senhor vai dizer que Jesus foi ofendido, foi maltratado. Eu estava conversando com meu esposo hoje. Jesus foi cuspido. E aí? A gente não precisa ser como Jesus? E a gente não sofre nem metade daquilo que a igreja primitiva sofria. E hoje, por causa de qualquer coisa, a gente está abandonando Cristo. Por causa de qualquer dor, por causa de qualquer trauma. Está muito fácil a gente sair da presença de Deus. Porque é mais fácil eu ir para uma festa do que eu ir para a igreja. É muito mais cômodo, é mais divertido eu passar o meu domingo em casa descansando. Aleluia. Não tem nada errado você estar com a sua família, amém? A gente precisa estar com a nossa família. Mas o Senhor nos trouxe aqui para sacudir. A sua dor não pode ser aquilo que vai te paralisar, igreja. A sua dor, aquilo que você vive, não é para te paralisar, não é para te matar. É para transformar em algo precioso. Então aquilo que você viveu, você precisa sair do lugar de vítima. E precisa começar a falar assim: eu estou gerando pérolas para Deus, amém? Ah, me ofenderam, me maltrataram, falaram mal de mim, amém, glória a Deus, falaram de Jesus. Eu preciso ser parecida com Jesus, não é com a influencer tal, não é com a pessoa tal, eu preciso ser parecida com Jesus. E Jesus foi cuspido, amém? Então, pode falar, não tem problema. O que eu preciso é fazer o quê? Gerar toda essa dor. Não deixar isso criar raiz de amargura no meu coração. Pedir: Senhor, limpa o meu coração. Purifica o meu coração nessa tarde. Lava o meu coração com teu sangue. De toda palavra que eu já ouvi, de tudo aquilo que fizeram contra mim. Para que eu possa ser uma nova criatura em ti. Para que eu possa ser uma nova criatura. Porque na verdade tudo aquilo que as pessoas fazem contra nós, elas esquecem, não é verdade? Elas esquecem muito rápido. Mas aquilo vai criando raiz em nós. E aquilo adoece a nossa alma, irmãos. Aquilo, se a gente deixar, vai nos matar, vai nos paralisar. Mas o Senhor falou assim: filha, hoje é noite da gente pegar e fazer o quê? Expor. Da gente pegar e falar assim: Senhor, essa área aqui em mim ainda dói. Essa área aqui em mim ainda precisa ser curada. Porque todas nós temos. Eu tenho áreas que eu ainda preciso de cura. Eu estou aqui, mas eu ainda preciso de cura. Eu não sou perfeita, eu não sou santa. E eu falo: Senhor, isso aqui é dentro de mim. Quando toca, ainda dói. Quando o Senhor toca, ainda mexe comigo. Eu preciso do teu bálsamo, do teu espírito. Porque como que eu vou avançar, Senhor, se isso aqui ainda me dói? E o Senhor falou: filha, tudo isso que eu estou construindo em você é para você ser um instrumento de cura, para você ser o quê? Transformar em grandes pérolas para mim. Amém. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O nosso coração às vezes fica endurecido por causa de tudo que a gente já viveu. Quantas palavras vocês já ouviram de pessoas próximas que nós amamos, às vezes de um parente, dos nossos pais, às vezes o seu esposo falou de maneira grosseira com você, às vezes o seu irmão, às vezes um vizinho, e aquilo gerou feridas em você. Quantas vezes essas palavras entram, e vamos ser sinceros, às vezes dói mais que um tapa, amém? Às vezes dói mais que um tapa, irmãos. Existem dores que a gente sofre que às vezes a pessoa fala, fere, e dói mais do que às vezes se ela tivesse te dado um tapa, porque às vezes ela dá um tapa e passa. Amém? Passa, mas aquela palavra fica ali, ó. E Satanás pega aquela palavra e fica aqui na mente, ó. Tá vendo? Ó, é porque a culpa é sua. Tá vendo? Você fez isso, você fez aquilo. Aí vai maquinando, vai te colocando para baixo, vai falando que a culpa é sua, vai te deixando o quê? De sentimento de indigna, de rejeitada, de não amada. Que você não importa, ninguém gosta de você. Não, você tem que se mudar. Você tem que mudar quem você é para você ser aceita. Porque do jeito que você é, não tá bom. Não é o que convém. Hoje em dia a moda não é assim. Hoje em dia a moda é essa. Então você tem que ser outra pessoa. Não, você precisa ser quem Deus te criou para ser. Amém? Você não precisa mudar quem você é. Outra questão da lepra, que além da insensibilidade, as feridas, elas começam a não cicatrizar mais. Aí você está leproso, você está com uma dor, uma ferida ali na sua alma. Quando uma outra pessoa te fere,
aquilo só vai acumulando mais dor e mais dor. Você já não consegue mais liberar perdão. Por quê? Você já pega e faz o quê? Aquela ferida já não cicatriza mais. Como você já deu uma legalidade, deixa eu explicar uma coisa para vocês no mundo espiritual. Toda vez que vocês têm uma raiz de amargura no coração, toda vez que você tem um perdão retido, toda vez que você tem algo que aí precisa ser liberado, quando você não libera, você está dando uma porta de legalidade no mundo espiritual para outras coisas entrarem. Essa porta precisa ser fechada. Uma vez que essa porta está aberta, outras dores vão vir, outras situações vão acontecer. Só que a lepra, as feridas não cicatrizavam. Aí sabe o que acontecia? Você vive doente. Você vive doente. Você vive ansioso, você vive depressivo, você vive angustiado, você vive amargurado. Não sara. Não sara. Não sara, porque aquilo que fez lá atrás foi juntando com o outro, foi juntando com o outro. Um abismo gera outro abismo, não tem isso na palavra? Então, quer dizer, já não sara mais. A gente vive doente, vive buscando resposta em médicos. Nada contra isso. Eu acho que os psicólogos, os médicos estão aí para nos ajudar. Mas existem curas que quem quer derramar é o Senhor sobre as nossas vidas. É o que Ele quer fazer. Amém? Então, essa questão dessas feridas não cicatrizar mais, a gente precisa cortar isso, a gente precisa fechar essa porta. Amém? A gente escuta voz o tempo todo, querendo nos colocar de volta num cativeiro. Quando eu falei com vocês que existe uma porta de legalidade, que ela é aberta, imagine um quarto escuro e fechado. Quando nós temos essa porta de legalidade aberta, é como se nós dessemos autoridade para Satanás no mundo espiritual pegar pela nossa mão e falar assim: olha, filha, você me deu legalidade, está vendo? Seu coração está todo cheio de amargura, está todo cheio, olha, de falta de perdão. Aí ele vai pegar a gente, vai colocar a gente lá no quartinho escuro. Aí lá naquele quartinho escuro você não vai conseguir fazer muita coisa mais, você não vai enxergar muita coisa mais. Você vai ficar lá, ó, no cantinho assim, ó, aprisionado, quietinho, sem se mover, paralisado, com dores na alma, angustiado, depressivo, não quer sair, não quer fazer nada. Mas a verdade o que é? É a porta de legalidade que você deu. É a porta de legalidade que a gente dá. E a gente precisa fechar essa porta, irmãos. O Senhor quer lavar o nosso coração nessa tarde, amém? O Senhor quer purificar o nosso coração, amém? Quantas mulheres estão presas em situações lá de trás, que já se arrependeram, mas Satanás fica o tempo todo martelando na mente, te colocando um peso. Você já se arrependeu? Você já pediu perdão a Deus? Você já abandonou as práticas talvez que você tinha? Mas Satanás continua colocando na sua mente que você continua culpado, que o Senhor não te perdoou, que você precisa pedir perdão novamente. Quando eu falei que o Senhor lhe rasga a cédula de acusação, quando eu tenho um pecado e eu me arrependo, o Senhor pega aquela cédula e rasga. Sabe o que acontece muitas das vezes? Nós vamos lá, pegamos aquela cédula rasgada e ficamos assim: Senhor, me perdoa. Mas o Senhor falou: mas eu já rasguei. Mas não, o Senhor me perdoa, me perdoa. Isso é Satanás que faz, irmãos. Ele que é o acusador. Lembra que a gente louvou agora? Ele nos perdoou, a graça dele nos alcançou. Então sobre a sua vida não há condenação mais. O Senhor já rasgou a cédula. Rasgou, Pai, amém. Eu sou uma nova criatura em ti. Eu não aceito mais nenhuma acusação de Satanás. Aquilo que o Senhor já me perdoou, eu sou livre. Eu sou livre. A gente precisa tomar posse e crer nisso. Amém? O pecado ou ferida, ela pode roubar parte da nossa vida. Pode roubar pessoas da nossa vida. Quantas das vezes a gente se isola, fica num canto, achando o quê? Que a gente não é aceito, que a gente não é amado. Aí é muito mais fácil eu ficar trancado lá dentro, esperando alguém me ligar e ninguém me liga, e eu fico colocando a culpa. E para que isso? O Senhor nos chamou para viver em liberdade, amém? Para ser livres em Cristo Jesus. Todo esse sentimento que Satanás faz, esse isolamento social, era o que a lepra fazia. A lepra, a pessoa não podia conviver com os outros, ela tinha que ser isolada. Então, quando a gente tem uma ferida na alma como a lepra, a tendência nossa é querer se isolar e querer ficar longe de todo mundo. Agora, deixa eu te falar uma coisa. As pessoas, elas vão nos ferir, irmãos. Não é porque a gente está dentro da igreja, porque está fora, as pessoas vão nos ferir.
Você sabe o que vai fazer diferença? É a maneira como que eu lido com aquilo que as pessoas fazem comigo, amém? A partir do momento que as pessoas vêm tentando me ferir, aí eu vou fazer o quê? Eu vou liberar sobre eles o quê? O bálsamo do Senhor, os frutos do Espírito, o óleo do Espírito. E ali tudo aquilo que as pessoas fizerem já não mais vai criar raiz de amargura no meu coração, porque o meu coração está com terra fértil, terra limpa no Senhor, amém? Vamos ganhar tempo, né? 2 Reis 5:2 ao 6 vai dizer assim: naquela época, continuando a leitura, né? A partir do 2, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia a menina disse assim: senhora, como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. A carta para o rei de Israel dizia: com esta carta apresento o meu servo Naamã. Eu quero que o rei a cure da lepra. Amém? A gente sabe que a serva, ela veio provavelmente de alguma vitória em alguma guerra, porque a palavra diz que Naamã, lá no início, quando nós lemos, tinha tido várias vitórias, amém? Sobre o povo da Síria. Então, provavelmente essa menina veio juntamente com ele numa dessas vitórias, né, que ele teve nas guerras. E a palavra do Senhor vai dizer que ele chega em casa, ele tira a armadura, ele expõe tudo aquilo que na verdade ele era, né? Ele tira, e aquela menina vira e fala assim: ah, se o meu Senhor conhecesse um profeta lá em Israel, lá em Samaria. E eu falo com você nessa tarde: ah, se você conhecesse Jesus Cristo, ah, se você conhecesse o homem de Nazaré de verdade, você não ficaria mais sofrendo com às vezes tudo aquilo que você sofre. Ah, se você conhecesse ele de verdade. E a palavra do Senhor vai dizer que Naamã pega, vai até o rei vira, dá uma carta para ele e fala assim: ó rei de Israel, manda uma carta com presentes, com ouro, com prata, e fala assim: eu espero que você cure Naamã. Só que a palavra não era para o rei curar, a palavra era sobre o profeta. Quantas das vezes a gente fica esperando coisas de tantas pessoas e na verdade aquilo que a gente precisa não vem da mesma autoridade da terra. A autoridade dos céus nem sempre é a mesma autoridade da terra. O rei não podia fazer nada, quem podia fazer era o profeta. Amém? E Naamã pega uma carta para ir onde? Para ir até o rei, só que a gente sabe que o rei não podia curar, né? E a palavra do Senhor vai dizer que quando o rei recebe aquela carta, se você depois você continua a leitura, o rei vai rasgar as vestes dele e vai falar assim: quem esse rei pensa que eu sou? Por acaso eu sou algum Deus para poder pegar e curar Naamã? Eu acho que eles estão querendo pegar e tentar nos invadir. Eu acho que isso tudo é uma artimanha deles para tentar nos invadir. E a palavra vai dizer que o rei rasga as vestes dele. E o profeta, quando fica sabendo que o rei tinha rasgado as vestes, ele fala assim: manda Naamã vir cá. Manda Naamã vir cá que eu vou conversar com ele. Quando Naamã chega lá, o profeta pega e manda o seu servo atender ele. A gente já conhece a história. O profeta não vai atender Naamã. E quantas das vezes o orgulho tem nos deixado e nos impedido de receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. E aquele homem Naamã, quando vê o servo vindo falando com ele, ele fala assim: eu não vou nadar, mergulhar lá no Rio Jordão. As águas de Fafá são muito mais limpas do que essas. Eu vou pegar e vou embora. Quantas das vezes a gente quer ou espera uma palavra ou algo sobrenatural para a gente poder pegar e receber aquilo que Deus tem para nos entregar? E às vezes Deus vai falar com você através da vida do seu filho. Às vezes Deus vai falar com você através da vida de um vizinho, de uma criança. E a gente espera tanto o sobrenatural de Deus. E Naamã queria ir embora. Mas a palavra diz que tinham amigos com Naamã, amém? Tinha servos com ele. Caminhe com pessoas que vão te levar para o propósito. Caminhe com pessoas que vão te levar para mais perto de Deus. E aqueles servos viram para ele e falaram assim: Naamã, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, você não faria? Por que a gente acha que as coisas de Deus são tão complicadas se as coisas de Deus são tão simples? Jesus é simples. E a gente fica esperando o sobrenatural. Se eu chegar perto de Jesus e falar: Senhor, eu me arrependo, me perdoa, Ele vai te perdoar. Se o seu coração verdadeiramente estiver inclinado a isso.
isso. Mas a gente acha que para o sobrenatural de Deus acontecer, a gente tem que fazer muita coisa. E aqueles amigos viram e falaram assim: Naamã, se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil, você não faria? Caminhe com pessoas, irmãs, que vão te levar para mais perto de Deus. Não é te tirar daquilo que você precisa fazer. Amém? E o profeta Naamã vira e fala assim: é verdade. E a gente já conhece a história. Naamã vai naquele rio e ele mergulha 7 vezes. Na primeira vez, talvez, né? Ele não tenha visto sinal nenhum. Na segunda, nenhum. Na terceira, também não. Quantas das vezes a gente faz, espera Deus fazer e Deus não faz. E às vezes a gente se frustra e se decepciona. Mas o Senhor falou assim: filha, é preciso permanecer. É preciso perseverar. Naamã precisou seguir a palavra do Senhor integralmente. As coisas de Deus não tem como seguir pela metade. E ele precisou mergulhar quantas vezes? 7 vezes. Número 7 na Bíblia, a gente viu também na quinta, que representa a plenitude de Deus, a obra completa do Senhor na nossa vida. Então, para a gente poder pegar e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós vamos precisar obedecê-lo na integralidade, amém? Às vezes você não recebeu a sua cura, porque você fica com expectativas em quem não pode fazer nada por você. O seu marido não pode fazer nada por você. Os seus filhos não podem fazer nada por você. Eu, aqui em cima, não posso fazer nada por você. Eu posso orar, a gente pode orar junto, pode interceder junto, a gente faz isso, amém? A gente ora umas pelas outras, a gente celebra umas às outras. Mas a cura, irmãs, quem pode fazer é só Jesus. Assim como a gente ministrou, né? Que toda a autoridade está nas mãos dele, no sangue de Jesus Cristo. É só ele que pode fazer. E posso te falar uma coisa? Acaso há alguma coisa impossível para o nosso Senhor? Acaso há alguma coisa que ele não possa fazer? Tudo aquilo que você imaginar, ele pode fazer. Tudo aquilo que você pensar, ele pode fazer. Não há nada impossível para ele. Não há nada impossível para o nosso Senhor. O que você tem, o que você sabe, não é autoridade nos reinos do céu. Amém? Se eu te dissesse, eu podia falar com você tudo sobre cura aqui nessa tarde. Mas se eu não te dissesse que você precisa rasgar suas vestes, entrar num lugar de arrependimento e se lavar nas águas do Espírito, para o Senhor poder pegar e fazer novo. Não tem como mais a gente ficar vivendo de aparência. A gente vai para a batalha, amém? A gente está com a nossa espada em mãos, amém? Mas a gente precisa ir forte e curada pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? Amém? Naamã poderia ter voltado leproso, mas pela ajuda dos seus servos, ele voltou restaurado. Tudo aquilo que você viveu, ou tudo aquilo que você tem vivido, não é para te matar, mas é para transformar em algo poderoso para o Senhor. Amém? A decepção que você viveu, a traição, a decepção com pessoas, tudo aquilo que você viveu um dia em Deus, é o Senhor gerando e é o Senhor transformando em algo muito precioso para Ele. Amém? E é o que o Senhor quer fazer conosco nessa tarde. Eu queria te convidar a ficar de pé. Eu te pergunto, o que você precisa colocar o óleo do Espírito Santo nessa tarde? Eu queria convidar todo mundo a fechar os olhos agora. Ninguém precisa olhar para o lado. Amém? Todas nós temos áreas em Deus que ainda precisam ser curadas, ainda precisam ser tratadas. Quando eu estava montando essa palavra que o Senhor me direcionou, da imagem, né, que o Senhor me conduziu de guerreiras feridas, eu falei: Senhor, a primeira ferida sou eu. A primeira que ainda precisa ser curada sou eu. Eu não sou tão forte assim como às vezes eu pareço ser. Eu não dou conta de tudo como às vezes eu pareço que eu dou. Eu ainda tenho muitas coisas a ser tratadas e curadas em mim. Eu nem sempre vou conseguir fazer tudo e dar conta de tudo.
E eu comecei a orar ao Senhor. Eu falei: Senhor, sonda em mim. Sonda no meu coração. Vê se há algo em mim que ainda precisa ser lavado. Algo em mim que ainda precisa ser purificado. E eu queria te convidar nessa tarde. Você e o Espírito Santo. Ninguém precisa saber. Talvez você entrou aqui nessa tarde com uma armadura. Uma armadura, mas ninguém sabe aquilo que você está sentindo lá dentro. Ninguém sabe aquilo que você está vivendo. As suas dores, aquilo que você tem enfrentado. Às vezes é você e Deus. Às vezes nem seu esposo, nem seus filhos sabem. Mas nessa tarde o Senhor te trouxe aqui para te dizer: filho, eu não te trouxe aqui à toa, amém? Eu te trouxe aqui para você sair diferente do jeito que você entrou. Diferente. Será que você pode tirar sua armadura agora e expor para o Senhor aquilo que ainda dói? Será que você pode tirar sua armadura e falar: Senhor, o inimigo muitas das vezes tentou causar em mim feridas. O inimigo ele ainda tenta causar em mim traumas, dores. E eu carrego esse peso durante quanto tempo? Quanto tempo? Às vezes você foi criado num lar disfuncional, seus pais te rejeitaram. E às vezes você carrega o peso disso até hoje. Às vezes uma decepção de um plano que não deu certo. Às vezes você sonhou, você imaginou tanta coisa, você criou tanta expectativa. E o Senhor está falando: filho, eu te trouxe nessa tarde para trocar os seus sonhos, para trocar aquilo que às vezes você acha que você quer, para aquilo que eu tenho para você. Aleluia. Eu queria te convidar de olhos fechados. Às vezes essas dores que você tem vivido têm te trazido doenças no físico. Às vezes você já foi no médico. Às vezes você sente uma dor na lombar. Às vezes você sente uma gastrite, uma dor no estômago que não tem cura. Às vezes você sente dor na cabeça, pontadas, que você já foi no médico, você já fez exames, você toma remédios e você ainda não viu cura. Deixa eu te falar uma coisa, isso pode ser reflexo de uma falta de perdão que você precisa liberar nessa tarde. E às vezes o Senhor está te falando: filho, eu estou esperando você liberar para eu poder te entregar. Amém? E eu queria, de olhos fechados, a gente vai estar louvando, você vai estar adorando ao Senhor aonde você estiver. Meu amor, você está com todo mundo de olhos fechados, amém? E eu queria que enquanto a gente adorasse, você que é essa pessoa que você vai falar assim: Aline, eu estou sentindo uma dor, eu tenho uma ferida que eu preciso ser curada. Eu vou estar te ungindo com óleo. O óleo nós vamos estar te abençoando e vamos estar liberando cura sobre a sua vida. Não dá para você sair daqui do mesmo jeito que você entrou. O Senhor te chamou para um lugar de guerrear, mas um lugar de guerrear forte e curada nele, amém? Em nome de Jesus. Então, enquanto os irmãos estiverem adorando, você pode permanecer de olho fechado, você que sentir no coração. Eu e meu esposo, a gente vai estar aqui. Eu queria te convidar. Você pode vir aqui na frente que eu vou estar orando e te ungindo em nome de Jesus, amém? Descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como lama eu abro mão de tudo que sou. Pra servir.
fez de novo, faz de novo teu povo. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações. Vem com cura em todo o seu amor. Vem manifestar os teus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo seu soprar, com o seu óleo venha nos mãos, e com seu fogo vem nos batizar. E o que dizer, e o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. E o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo teu povo, ama-te mais uma vez. De novo, faz de novo teu povo, ama-te.
Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche ao meu ser. Eu quero derramar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com o teu poder, pois em ti eu quero ser. Espírito, enche ao meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Em verdade te adoramos, te adoramos.
O pecado não consegue esconder a
Eita, Jesus, tu és lindo. Estamos saindo daqui mais forte, amém? Mais, ó, glória a Jesus. Nós já vamos tomar um café, né? Nós já vamos agora desfrutar daquilo que nós já alimentamos a nossa alma, agora nós vamos alimentar o nosso físico, né? Eita glória! Mas aí só dá... Meu amor, vem cá, rapidinho. Vem cá, meu amor. Sou Ricardo. Vou pedir... Eu não consigo. A Paula fala assim, ó, chama o Ricardo ali, de pastor Ricardo. Como é que eu vou chamar meu marido de pastor Ricardo? Não consigo. Embora eu reconheça como meu pastor, né? Mas, né, meu amor? Vou pedir ele para estar encerrando, né? Como ele sempre faz, toda reunião de mulheres. Se eu estou aqui em cima, é porque antes de eu subir aqui, ele me abençoa. Antes de eu estar aqui nessa tarde, ele jejua, ele ora comigo, ele ora por mim. E eu não posso